sentado ali, todos os obreiros, ciclo de oração, todos os irmãos nessa noite que estão nessa casa, e agradecendo aí as orações dos irmãos, que hoje é celebrado o dia do pastor, né? Aqui, esse dia está sendo celebrado aí. Eu nem sabia que hoje era o dia do pastor, né? Como mês passado nós fizemos uma escala, os obreiros pregaram na escala. Esse mês também fizemos uma escala, está completinha até o final do mês. E nessa escala, me coube estar hoje ministrando aqui a palavra. Pela manhã tivemos o privilégio de estar trazendo a mensagem aqui da ceia do Senhor. E agora à noite o privilégio de estar podendo estar ministrando esta palavra. O tempo é curto, não dá muito tempo para dar uma mensagem, mas iremos falar aquilo que é necessário para nós ouvir. Lutei para tirar essa palavra do meu coração e trazer uma outra. Como eu lutei, fui para lá, vim para cá, mas não teve jeito. Tem que ser esta palavra mesmo, porque quando eu pego a Bíblia, irmãos, eu faço uma leitura da palavra, aleluia, e deixo na dispensação do Espírito Santo, para que Ele me leve aonde Ele quer que a igreja ouve a palavra. Porque se eu fosse trazer uma palavra de mim mesmo, quantos textos maravilhosos que eu olhei aqui vendo com o pastor, mas o meu coração estava aqui nesse texto. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto nessa noite muito maravilhoso. E esse texto que vamos ministrar, ele vai estar falando com nós, cada um de nós que está aqui nessa noite. Quem entrou por essas portas, que está sentado aí na sua cadeira, essa palavra vai falar com você de uma certa forma. E aquele que ouvir também através aí, eu não sei se o pastor está gravando ao vivo, ou se ele está gravando e faz corte e depois coloca os cortes. Aleluia! Mas eu creio que em tão pouco tempo, breve tempo, nós gostaríamos de fazer um sistema aqui na Águia Aliança para nós transmitir os nossos cultos ao vivo, para que pessoas não só aqui do nosso estado, mas aonde ele esteja, eles possam assistir o nosso culto. Talvez eu não possa atravessar o país, mas a minha voz pode atravessar. Talvez você não pode atravessar o país, mas a sua oração pode atravessar. Amém? Queridos irmãos, esse texto nessa noite me chama a atenção. Já tem quase uns 15 dias que eu estou lutando contra esta palavra que está no meu coração. Uma oração das 5 horas da manhã, que nós estávamos orando aqui, aleluia, a irmã Sueli estava aqui orando comigo, e naquele dia essa palavra desceu no meu coração, eu não consegui mais tirar do meu coração. Então, porque Deus quer que nós falemos a respeito desta palavra. Queridos irmãos, aqui nós vamos estar contando uma parábola. Eu não sei como é que está o início na sua Bíblia, mas aqui a minha Bíblia vai falar de um certo homem nobre. Era um homem que tinha muito dinheiro, um homem muito rico. Então, queridos irmãos, ele chama seu servo, aleluia, e entrega 5 talentos para um, e entrega 2 talentos para o outro, e para o outro ele entrega 1 talento. E aqui a palavra vai dizer que ele, entregando os talentos para aqueles homens, ele vai se ausentar para um lugar muito longe dali. Aleluia! Imediatamente, você pode olhar na sua Bíblia que aquele que ganhou 5 talentos, imediatamente ele foi negociar com 5 talentos. E diz a palavra de Deus que ele, negociando com os talentos que tinha ganhado, ele granjia mais 5 talentos.
tinha ganhado. Da mesma forma, a Bíblia vai dizer que aquele segundo que ganhou 2 talentos, ele imediatamente também, ele vai negociar com aqueles 2 talentos, e diz o texto que ele ganha com aqueles 2 mais 2 talentos. Mas diz o texto sagrado que aquele que ganhou 1 talento, ele imediatamente, ele pega aquele talento e cava um buraco e enterra aquele talento que ganhou. Aleluia! Mas diz a palavra de Deus, seguindo aqui, com certo tempo, o tempo passa, e aquele homem nobre que tinha se ausentado, que tinha saído para um lugar longe, agora ele retorna para prestar conta com aquele servo a qual ele tinha entregado para eles o seu dinheiro. Aleluia! Diz a palavra de Deus, irmão, que aquele que tinha recebido 5 talentos aproximou-se daquele senhor e disse para ele: olha, Senhor, os 5 talentos que o Senhor me deu, eu granjeei com eles mais 5 talentos, aqui está o seu dinheiro. Então aquele servo, tomando parte daquele dinheiro, pegou 5 dos 10 e deixou 5 com aquele, e disse para ele: foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aleluia! Imediatamente diz a palavra de Deus que veio o segundo, aquele que tinha recebido 2 talentos, e chegando para aquele senhor, disse para ele: olha, Senhor, o Senhor nos deu 2 talentos, granjeei mais 2, aqui está o seu dinheiro. Aleluia! E disse aquele senhor: ei, servo bom e fiel, sobre o pouco, aleluia, foste fiel, no muito te colocarei. Aleluia! Mas diz a palavra de Deus, aleluia, que aquele servo que tinha abrido um buraco, enterrado o talento, ele chegou e disse: olha, eu tive medo, porque sei que ceifa onde não semeia, porque sei que colhe aonde não planta. És muito duro, e tive medo, abri um buraco, enterrei este talento. Ai, porque tive medo. Então o Senhor vai dizer para ele: olha, poderia ter pegado o meu dinheiro, emprestado aos banqueiros, para que quando eu retornasse, pegasse o juro desse dinheiro, mas cavasse um buraco e enterrasse o talento que eu lhe dei. Servo mau e fiel, servo mau e fiel, aleluia, porque fizeste isso. Aleluia! Então chamou aqueles homens que estavam do teu lado e disse: lançai esse servo mau fora, e pega o talento que é dele e dá para aquele que tem 10. Aleluia! Porque até mesmo aquele que tem será tirado e lançado nas trevas, aonde haverá ranger de dente. Aleluia! Mas pastor, como é que o senhor explica isso? Eu vou explicar. Diz o texto bíblico que quando o Senhor parte, quando aquele Senhor parte os 5 talentos, ele vai partir. Mas diz a Bíblia que ele faz uma observação, e ele vai entregar segundo a capacidade de cada um. Aleluia, é aqui que eu quero trabalhar. É na capacidade. Um tinha capacidade, pegou 5, ele entregou 5. O outro tinha capacidade, ele entrega 2. Aleluia! Mas o outro tinha capacidade para 1 e ele entrega 1, meu irmão. Aleluia! Agora, irmão, veja só o significado do talento. Quando você abre a Bíblia, lá em 1 Coríntios 12, você vai entender a respeito dos dons que a palavra fala. Talento é dom, irmão. Aqui está dividido em dinheiro, mas talento é dom. Deus deu dom, também deu os talentos. A igreja repartiu os dons para a igreja. A igreja precisa de trabalhar com os dons que
Glória a Deus. Quantas pessoas que começam o ministério pequenininho, irmão, com 2, 3, 4 pessoas, e no deparar de tempo, aquele ministério começa a crescer. Aleluia. E as pessoas que estão de fora não entendem o porquê que vai crescer, o porquê que vai prosperar. Porque aquele escolhido para receber os talentos, quem entrega o talento já sondou o coração. Quem entrega o talento já sabe quem é que está recebendo o talento. Talvez o mundo pode olhar para ele e dizer: ele não tem talento nenhum, ele não tem chamado nenhum. Às vezes o mundo pode até olhar e dizer: esse não vai passar, esse não vai crescer. Mas uma coisa eu vou dizer: quem sondou o coração é Deus, quem entregou é Deus. Aleluia. É Deus que conhece o nosso coração. Aleluia. E aquele servo ficou feliz por ter recebido aqueles 5 talentos. Imediatamente ele pensou: eu vou granjear mais. Que talento é esse, pastor? Jesus te chamou para a obra. Você está na obra. Qual é o seu sacrifício? Qual é a sua obrigação? É de levar a palavra de Deus. É o talento do evangelismo. Aleluia. Mas se nós for repartir os dons, é como um corpo. Jesus é o cabeça da igreja, mas nós somos o membro da igreja. Aleluia. Se você não faz parte da igreja, você não é membro. Para ser membro, você tem que estar ligado na igreja. Jesus é a cabeça da igreja, mas você é membro, está ligado em Jesus, porque você é o corpo. Aleluia. Agora veja só, todo mundo não pode receber a mesma capacidade, irmão. Aleluia. Uns recebem mais, outros recebem menos. Mas tem o mesmo valor. Aleluia. Mas tem o mesmo valor. O que eu quero te dizer é que tem o mesmo valor. Um talento tem o mesmo valor de quem ganhou 5. Aleluia. Mas a diferença é que tem pessoas que acham que tem um talento só, um pequeno, cava um buraco e enterra para depois ter desculpa que não recebeu nada. Mas uma coisa eu vou te dizer: no acerto de conta vai ser cobrado, porque o dono não vai aceitar desculpa. Ele não aceita a minha desculpa. Ele não aceita. E aquele outro ganhou 2 talentos. Glória a Jesus. E granjeou mais 2. Quantas pessoas que não tem medo de evangelizar? Passa frio, come poeira na estrada, anda a pé, mas vai levar a palavra. Com dor, doente, ele não escolhe dia que está bem ou não. Tem crente que escolhe o dia bem para ter oportunidade. O dia que ele está mal, ele não quer. Ele só quer oportunidade o dia que ele está bem. O dia que ele está mal, ele não quer oportunidade. Hoje eu não estou bem, não dá oportunidade que eu não aceito. Só faz assim com o dedinho, ó. Mas aquele que ganhou 2 talentos não faz isso com o dedo, porque ele sabe que ele está a serviço de alguém que chamou. Alguém que chamou, confiou nele o talento. Olha, irmão, a responsabilidade. Alguém que te chamou, confiou em você o talento. Aleluia. Agora você deveria dar fruto no seu trabalho. Em vez de você ganhar as pessoas, você afasta ela. Em vez de você envolver, mostrar para as pessoas que você é um cristão transformado, que você é diferente, não. Você faz ali no trabalho aquele grupinho de pessoas e começa a defender aquilo que você quer, começa a falar daquilo que você não quer.
viver mais como cristão, porque está envolvido com as mesmas coisas do mundo. Aleluia. Como é que eu vou ouvir a palavra desse homem? Tudo que eu faço, ele faz. Não é? Eu conto as minhas piadas, ele dá gargalhada, ele ri. Ele também conta as dele. E quando eu falo com ele da igreja, ele dá uma plainada, dizendo: ah, irmão, era no passado, mas hoje não é mais assim. Hoje está tudo moderno, não pode pregar mais duro na igreja, que os crentes vão embora. Está um monte de crente que não aguenta mais ouvir a palavra. Oh, filho do Satanás, prega a palavra de Deus do jeito que ela é. Puxa, quem quiser ouvir, quem não quiser ouvir, não ouça. Goste, gosto, caixa. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Quem quer servir a Deus é inimigo do mundo. Quem aceita essa palavra está disposto ao desafio da morte. O apóstolo Pedro aceitou ser pastor. Ele aceitou ser pastor. Por 3 vezes Jesus perguntou para ele: tu me ama, Pedro? Ele disse: eu te amo, Senhor. Jesus tornou a perguntar: tu me ama, Pedro? Igual os outros. E Pedro disse: eu te amo, Jesus. E na 3ª vez, quando Jesus perguntou, Pedro entristeceu. Pedro ficou triste porque Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Tu é pastor, tem chamado, quer sofrer? Apacenta as minhas ovelhas, disse Jesus. E com essa escolha, Jesus sabia que Pedro morreria por causa do Evangelho. E não demorou tempo, irmão. Não demorou tempo. Aleluia. Após 40 dias que Jesus, já ressuscitado, que estava no meio dos discípulos, agora é a hora dele retornar à direita do Pai. Aleluia. E agora ele vai dar uma ordem para que eles fiquem em Jerusalém, porque se ele não for, o Consolador não vem. Então a necessidade de Jesus subir para o Espírito Santo, o Consolador, vir para ocupar o espaço a qual era dele. E agora Jesus sobe e cumpre o Pentecoste. E naquele dia do Pentecoste, a palavra de Deus vai dizer que um vento forte e impetuoso desceu naquele lugar. E aqueles homens foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Eu já preguei isso aqui. Mas o que me chama a atenção é que havia murmuração entre o povo, dizendo que aqueles homens estavam embriagados porque tinha enchido a cara com o chamado, era um tal do moço, que era um vinho forte. Aleluia. Mas o apóstolo Pedro, aquele Pedro que Jesus falou que interferiu por ele ainda quando ele era criança, porque Satanás queria já lançar ele fora, e Deus defendeu ele. Pedro toma ousadia e diz: varões Galileu, esses homens não estão embriagados, esses homens estão cheios do Espírito Santo. Aleluia. O talento de Pedro começou a aparecer. O talento de Pedro começou a aparecer. Tinha o talento de apacentar. Quem tem talento de apacentar é diferente, irmão. Ele não ataca ninguém. Pode ser atacado porque ele não ataca. Jesus não atacou ninguém. Jesus baixou a cabeça nos momentos de dificuldade.
Aleluia. Teve uma certa época que juntou um monte de homens querendo dizer quem era Jesus, que ele era, se era João, era um profeta, ou se era o Elias. E alguns perguntam para lá, outros para cá. Esse mesmo homem, chamado Pedro, aponta o seu dedo e diz: tu és Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. E Jesus olha para ele e diz: olha, Pedro, não é a carne que te revela, mas é o Espírito Santo. Aleluia, glória. É o Espírito Santo que revela aquilo que está oculto, escondido no nosso coração. Aleluia. Então, queridos irmãos, de repentemente, aquele que recebe 2 talentos, ele aparece também para prestar conta com aquele Senhor. Aquele Senhor está ali para prestar conta. A Bíblia diz para nós em Romanos 14, querido irmão, que ele virá para prestar conta conosco, e cada um prestará conta de si mesmo. Não sou eu que vou dar conta de você, e não é você que vai dar conta de mim. Ainda diz mais, Romano: todo joelho dobrará e toda língua confessará e verá que Ele é Deus para todos sempre. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. E aquele, o Senhor vai dizer: foste fiel no pouco, no muito colocarei. Entra por gozo do seu Senhor. Aleluia. Mas aquele que enterrou o seu talento teve medo. Quantos que tem medo, irmão, de fazer a obra? Quantos que tem medo? Não quer fazer, tem medo. Pega o talento dele que Deus deu e enterra. Não evangeliza, não prega, não fala de Jesus. É um crente que na boca dele não sai um glória a Deus, não sai um aleluia. Tem vergonha de passar na rua e alguém cumprimentar ele com uma paz do Senhor. Tem vergonha, sabia? Ele baixa o rosto. Ó, ninguém pode descobrir que eu sou crente aqui na empresa. Ninguém pode. Ninguém pode saber que eu sou um pastor. Ninguém pode saber que eu sou um servo de Deus. Ninguém pode saber que eu sou uma serva. Ele esconde. Aleluia. Mas não adianta esconder, porque quem deu o talento sabe. Ele sondou o coração, ele sabe para quem ele deu o talento. Não adianta querer fugir, não adianta querer pegar um barco e atravessar a divisa do país, não adianta cavar um buraco no chão e enterrar-se dentro do buraco. Não adianta, porque quem escolheu, separou, entregou o talento, porque ele sabe a capacidade de cada um. Aquele que recebeu os 5 talentos não tinha capacidade. Aleluia. A capacidade dele, ele foi escolhido, porque ele tinha uma parte importante, ele tinha um valor maior para ele dar conta. Quantos pastores que tem igrejas grandes, muitos membros, ele foi escolhido por Deus para ser o líder daquele ministério, porque Deus confiou sobre ele aquela quantidade de gente. Mas também tem pastor pequeno, com igreja pequena, com pouco membro. Aleluia. Vai apresentar também um talentozinho. Eu tenho um talentozinho pequeno, mas é um talento. Eu tenho que trabalhar para Jesus, eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que emprestar esse talento no banco, bota lá para ganhar juro, para quando ele voltar ele receber esse talento com correção. Mas qual é a correção dessa noite? Eu vou dizer que Jesus salva, eu vou dizer que Jesus cura, eu não vou abaixar a cabeça para os problemas da vida, eu vou defender a bandeira do Evangelho, porque sei quem me deu esse talento, é dono do ouro e da prata, e se eu for fiel nesse talento que ele me deu, eu vou morar na rua de ouro. Diz a Bíblia que a rua não é de ouro, o muro é de jaspe cristal, e no meio do jardim de Deus tem uma árvore, e essa árvore ela tem 12 folhas, representa uma folha
cada estação ou cada mês. E essa árvore da vida que está lá, guardada no jardim de Deus, aleluia, a folha dela para a cura para a saúde das nações, aleluia. E aquele que for salvo, que for arrebatado, que tiver com Jesus, ele não só vai ver aquela árvore lá no jardim, mas vai ver também o rio que corre no jardim de Deus. No rio tem água viva. Ele vai ver também tudo aquilo que Deus preparou lá. Eu fico imaginando as flores que tem lá. Eu fico imaginando, queridos irmãos, as aves que tem lá. Eu fico imaginando tudo aquilo que Deus criou lá para a glória dele, para adorar ele. E nós podemos andar e desfrutar daquilo se nós for fiel ao Senhor. Glória! Eita glória! Obrigado. E é dura essa palavra, irmão. Essa palavra é dura. Vocês viram aí, irmão, que aquele talento será tirado e entregue àquele que tem mais, que tem 10. E a profecia para aquele que tem mais, ele vai prosperar cada vez mais, ó. Ele vai prosperar cada vez mais. Aquele que tem vai prosperar mais. Mas a situação daquele que enterrou o talento não é fácil não, irmão. Se você ler lá no rodapé da sua Bíblia, ele vai ser lançado no lago de fogo. Ele não tem salvação. Não tem salvação, irmão. Não tem. Aquele que rejeita Jesus, aquele que não quer Jesus, aquele que não quer fazer a obra de Deus, não tem como ser salvo. Não adianta pregador vir aqui mentir e dizer que Jesus vai salvar todo mundo. Não vai não, irmão. Não vai não. Não vai mesmo. A própria Bíblia diz que o Senhor é o Senhor daquele que de madrugada te busca, daquele que tem compromisso com Ele. Aleluia. Aleluia. Essa nação, esse mundo está achando, aleluia, que ele despreza Jesus hoje. Não quer Jesus, quer as paixões do mundo, quer tudo que o mundo oferece. Ele está achando, irmão, que esse ajuste de conta não vai chegar. Vai chegar, irmão. Vai chegar o ajuste de conta. Aleluia. E quando ele vier para ajustar a conta, ele vai querer saber o que nós fizemos com aquilo que ele nos entregou. Aleluia. Se nós for olhar a palavra das 10 virgens, essa pessoa que recebe um talento está na mesma linha da pessoa das 5 insensatas. Se você for comparar a parábola das dracmas perdidas, também está na mesma linha da pessoa que enterrou o seu talento. Se você olhar a parábola dos 2 filhos que foi convidado para a obra, aquele que diz que ia e não foi, ele está dentro dos talentos. Mas aquele que diz que ia e não foi, também está na mesma linha daquele que recebeu um só talento. Porque a palavra de Deus, ela não deixa dúvida para nós. Todos têm talento. Todos. Não fica ninguém de fora. Um recebe 5, o outro recebe 2. Mas tem pessoas que recebem 1. Tá? Ninguém fica de fora. Deus tem obra para todos nós. Um destaca mais, outro destaca menos, mas é assim. Mas todo trabalho para Deus. O Espírito Santo é um só, tanto no coração daquele que ganhou muito, mas no coração também daquele que tem pouco. Então não tem desculpa para nós nessa noite. Amém? Não tem dúvida, não tem desculpa. Se alguém achar, eu sou um simples membro, vamos ver no último dia se isso é verdade. Então, irmãos, faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus, gemendo ou chorando, mas faz.
deixa de fazer, porque quem te chamou é fiel, e Ele sabe o porquê chamou. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero agradecer aqui a minha oportunidade nesse mês que eu estou tendo. Mês que vem já é outro sobreiro, e assim nós vamos rodando até chegar no final do ano.